A gente está aqui no plenário da Câmara dos Deputados e aí a gente volta um pouquinho no tempo para lembrar que há poucos meses, em fevereiro, Hugo Motta foi eleito com 444 votos aqui para a presidência da Câmara dos Deputados. Ele teve apoio de todo mundo, do PT ao PL, fez promessas para todo mundo e aí agora, meses depois, o que a gente escuta de líderes partidários que o defendem, que gostam dele, dizem que ele está muito enfraquecido, muito fragilizado. E eles citam um episódio que vocês vão se lembrar muito bem, a gente citou muito aqui na Globo News, que é a ocupação, a invasão, na verdade, da mesa diretora, aquele motim que a gente lembra que foi feito pelos bolsonaristas, e existe uma imagem muito emblemática de um enfraquecimento de Hugo Motta nesse momento, porque ele tentou reassumir a sua cadeira e não conseguiu por várias vezes. Ele demorou a assumir a sua cadeira de novo porque foi impedido pelos bolsonaristas. E aí, esses líderes partidários fazem duas comparações. A primeira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Aliás, Alcolumbre pediu para que Hugo Motta não tentasse reocupar a sua cadeira. Davi Alcolumbre não fez isso. A gente não tem imagens de Davi Alcolumbre tentando assumir a sua cadeira e não conseguindo. Aliás, ele não quis que essas imagens de bolsonaristas ocupando o Senado fossem registradas, porque ele avaliava que isso iria inflamar os bolsonaristas nas redes sociais. Uma outra comparação que é feita muito aqui na Câmara dos Deputados é com o ex-presidente Arthur Lira. O que se diz, e aliados de Arthur Lira dizem também, é que se fosse ele, isso não teria acontecido. Aliás, o acordo firmado com os bolsonaristas para que eles desocupassem a mesa diretora da Câmara dos Deputados foi firmado justamente por ele, Arthur Lira. Ele que, aliás, continua articulando aqui em Brasília. Ele se reúne com o presidente Lula, ele se reúne com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se reúne com ministros do Supremo, continua sendo um nome poderoso e tem muita gente que diz mais poderoso que Hugo Motta. Arthur Lira tinha também uma tropa de choque, porque ele conseguia controlar o colégio de líderes. Muitas vezes os líderes partidários acabavam assinaram indicações de emendas parlamentares a pedido de Arthur Lira, por exemplo. Eles ali acabavam assumindo muitas vontades de Arthur Lira, algo que não acontece sempre com Hugo Motta, e Arthur Lira também tinha o controle dos integrantes da mesa diretora, o que também é difícil para Hugo Motta nesse momento. Foram muitos vai e vens nesses últimos meses, a gente separou algumas situações para mostrar para vocês esses vai e vem de Hugo Motta e a gente vai colocar na tela para vocês. Primeiro, começando pelo vai e vem da anistia. Como a gente falou, ele fez promessa para os dois lados na sua campanha, para a oposição e para o governo. No meio disso, ele também não quer desagradar o Supremo e no meio disso entrou a articulação de Davi Alcolumbre, agora pensando em um projeto alternativo, e isso acabou embaralhando a discussão na Câmara dos Deputados. Isso também demonstra o enfraquecimento de Hugo Motta. Depois a gente fala de traição ao governo no decreto do IOF, porque esse episódio do IOF é uma mágoa eterna aqui no governo, para o governo. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, inclusive ele comparou com Arthur Lira, ele disse que Arthur Lira sempre avisava das más notícias e Hugo Motta foi numa reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que que não avançaria a derrubada do decreto e logo depois pautou isso. Depois a gente mostra um vai e vem sobre o caso de Carla Zambelli. Num dia ele disse que a decisão seria pela mesa diretora, sem passar por votação, como queria o Supremo Tribunal Federal, e no outro ele cedeu à oposição e jogou o caso para o plenário. Depois a gente fala do timing da PEC da blindagem, porque o texto tinha interesse da grande maioria da Câmara para ser votado, mas Motta deixou passar esse timing de votação, ele não articulou exatamente esse relatório, não fez contagem de votos e mais, deixou o seu antecessor, Arthur Lira, colocar a sua digital no relatório que ele queria. Por fim, a gente cita a punição a bolsonaristas que invadiram a mesa. Não teve uma maioria na mesa diretora para punir os parlamentares daquela punição expressa, aquela punição sumária. Hugo Motta acabou jogando o caso para a Corregedoria, que até hoje não fez nada, e na sequência pautou a urgência para o projeto que pune os deputados que impedissem a atividade parlamentar, mas no fim das contas ele nunca votou o mérito dessa punição para os parlamentares, e isso alguns parlamentares do Centrão dizem que ele também perdeu o timing, que ele deveria ter votado logo na sequência da urgência. O que a gente escuta do entorno de Hugo Motta? Eles avaliam que isso não se trata de um enfraquecimento, afinal ele conseguiu retomar a mesa diretora antes mesmo
mesmo do Senado. O que eles dizem é que Hugo Mota não tem um perfil truculento, que ele vai ouvir sim o colégio de líderes e que ele não vai articular nem para o governo e nem para a oposição. E um outro ponto, muita gente ali no entorno de Hugo Mota, mas também outros parlamentares do Centrão acabam vendo uma digital de Arthur Lira, que Arthur Lira está reclamando nos bastidores sobre Hugo Mota, porque eles avaliam que Arthur Lira está pensando em 2027, como um plano B, reassumir a presidência da Câmara dos Deputados, caso o seu sonho de concorrer ao Senado não dê certo por questões de Alagoas.